Boa noite para todos. Hoje eu estou trazendo uma mensagem sobre a apostasia nos últimos dias, uma mensagem muito profunda. E antes de postar essa mensagem, eu mesma li e peço a Deus para aplicar na minha vida também. Então vamos escutar essa mensagem. E se vocês gostaram da mensagem, se vocês têm alguma sugestão, pode mandar comentário de alguma mensagem que vocês gostariam de ver, algum tema, e a gente vai postar aqui. O texto base fica em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E também em 2 Timóteo 4:3 diz: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vivemos dias em que muitos têm se desviado da verdadeira fé, cumprindo exatamente o que a palavra anunciou sobre a apostasia dos últimos tempos. Em vez de seguirem o exemplo da igreja primitiva, marcada por simplicidade, temor, perseverança e santidade, muitos têm criado uma fé moldada ao gosto das multidões. Há uma busca desenfreada por mensagens agradáveis, prosperidade, vitórias, portas abertas, riquezas e conquistas. Entretanto, quando olhamos para as Escrituras, vemos que tanto os hebreus no Velho Testamento quanto os cristãos do Novo Testamento passaram por provações intensas, perseguições, desertos, lutas e sofrimentos. A fé bíblica nunca prometeu a ausência de tribulação, mas garantiu a presença de Deus em cada uma delas. Eu não quero dizer que o cristão não pode prosperar. Claro que pode, mas o nosso foco tem que estar no Senhor, não na prosperidade. Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, a prosperidade é uma consequência. Não é o nosso foco buscar prosperidade, fazer campanhas por prosperidade, vigília por prosperidade. Não. A gente tem que buscar Deus primeiramente. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, não coloque a sua fé, o seu foco no dinheiro, nas coisas materiais. Coloque no Senhor. E aquilo que Ele achar que deve dar para você, que você pode ganhar, que você não vai abandonar Ele, Ele vai te dar. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos que desmentem o evangelho da prosperidade. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que foram fiéis, mas passaram por durezas extremas, algo praticamente ignorado por muitos pregadores modernos. No Velho Testamento temos Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e foi provado como poucos foram. Você pode ver isso em Jó 1:8. Daniel, fiel em terra estranha, lançado na cova por sua obediência a Deus. Daniel 6. Davi, ungido rei, mas perseguido por anos. 1 Samuel 23 e 24. Elias, profeta ousado, mas enfrentou depressão e perseguição. 1 Reis 19. Eliseu enfrentou rejeição e zombaria. 2 Reis, capítulo 2. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente. Gênesis 39 a 41. No Novo Testamento, Pedro, preso, perseguido e, segundo a tradição, martirizado. Paulo foi açoitado, apedrejado, naufragado, preso várias vezes. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Os primeiros discípulos viveram sob constante risco e perseguição. Atos 4, 8. Pergunta: se esses homens de Deus sofreram, como que alguém pode pregar um evangelho sem a cruz? Sem aflições? É impossível. A igreja primitiva é um modelo de santidade e fidelidade. A igreja em Atos vivia uma fé simples, poderosa e verdadeira, marcada por uma doutrina sólida, perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Comunhão e amor verdadeiro, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, Atos 2:42. Temor a Deus, e em toda a alma havia temor, Atos 2:43. Vida de oração, a igreja orava sem cessar, Atos 12:5. Pureza,
Quando Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito, Deus tratou com severidade. Atos 5. Foco na salvação e arrependimento. Pedro não pregava vitória, mas arrependimento. Arrependei-vos. Atos 2:38. Igreja perseguida, mas fiel. A perseguição não destruiu, mas multiplicou a igreja. Atos 8, de 1 a 4. A igreja moderna, glória sem cruz, êxito sem santidade. Infelizmente, muitas igrejas hoje têm troca da sã doutrina por mensagens agradáveis. Prega-se que o povo quer ouvir, não o que Deus quer que seja dito. Eles fazem uma banalização do pecado. Tudo é permitido, tudo é normal, não é nada demais. Às vezes acham que é exagero de outros crentes que são fanáticos porque condenam algumas práticas que são erradas dentro das igrejas. Coisas que a Bíblia condena são toleradas para não ferir ninguém. Culto à prosperidade, dinheiro virou o centro, oferta virou moeda de troca e vitória virou produto espiritual. Shows e espetáculos no lugar da adoração. Fogos, luzes, performances, mas pouco quebrantamento. Práticas pagãs e místicas dentro das igrejas. Sal grosso sendo usado como purificação espiritual. Objetos ungidos sendo vendidos ou promovidos como se tivesse poder por si mesmo. Campanhas baseadas em números, cores, símbolos e amuletos. Vida com Deus substituída por rituais vazios. Nada disso existia na igreja primitiva. E tudo isso se aproxima mais do paganismo do que do evangelho. Alerta bíblico sobre apostasia. A Bíblia foi clara. Falsos profetas surgiriam, em Mateus 24:11. Muitos se desviariam da fé, 1 Timóteo 4:1. Amarão mais os prazeres que a Deus, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Terão aparência de piedade, mas negarão o poder, 2 Timóteo 3, 5. Buscarão mestres que falem o que agrada, 2 Timóteo 4, 3. Vivemos exatamente esses dias. Agora vou mostrar um comparativo entre a igreja primitiva e a igreja moderna. A mensagem na igreja primitiva, o tema era arrependimento, santidade e cruz. Nas igrejas modernas, prosperidade, vitória e autoestima. O foco da igreja primitiva, Cristo. O foco das igrejas modernas, o homem. Prioridade da igreja primitiva, salvação da alma. Na igreja moderna é o crescimento de número de pessoas. Estilo simples e irreverente na igreja primitiva. Nas modernas, espetáculos e entretenimento. Confronta ao pecado. A igreja primitiva, sim, ela confrontava o pecado, forte e claro. Na igreja moderna, o pecado é suavizado ou ignorado. Supernatural vinha de Deus. Hoje em dia, nas igrejas modernas, o supernatural, o sobrenatural, é manipulado. Pessoas são pagas para fingir que foram curadas. Pessoas são pagas para dizer que Deus fez um milagre na vida delas. Tem algumas pessoas adivinhando coisas, usando muita profecia falsa. As profecias existem, mas não é assim como a gente vê hoje em dia. Todo mundo profetizando, todo mundo adivinhando o que o outro fez, expondo o pecado do outro. Isso não é de Deus, gente. Prestem atenção. A perseguição na igreja primitiva era normal e esperada. Eles já sabiam que isso ia acontecer. Nas igrejas modernas, elas são evitadas a todo custo. Não vamos fazer nada para não sofrer perseguição. Se a gente não fizer nada, não incomodar o diabo, ele não vai fazer nada com a gente. É assim que eles pensam. A oferta era voluntária e amorosa. Hoje em dia, a oferta é pressionada e manipulada. Doutrina central. A doutrina na igreja primitiva era central, era o centro de tudo. Na igreja moderna, ela é secundária. O caminho de volta, arrependimento e retorno ao padrão bíblico. A apostasia só pode ser vencida quando retornarmos ao que a palavra ensina. Voltar à Bíblia, doutrina pura, voltar à oração, voltar ao temor do Senhor, voltar ao arrependimento e à santidade, voltar a exaltar Cristo, não o homem. Voltar à simplicidade do Evangelho.
O avivamento não está em shows, campanhas, eventos, ele está nos corações quebrantados diante de Deus. Conclusão: a apostasia é real, está diante de nós e cresce a cada dia. Mas Deus sempre terá um povo fiel que não negocia princípios, que não troca a cruz por conforto e nem a verdade por aplausos. O mesmo Deus que sustentou Jó, Daniel, Davi, Elias, Eliseu, José, Pedro, Paulo e a igreja primitiva sustentará também aqueles que permanecem firmes até o fim. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti, reconhecendo a nossa total dependência. Livra-nos da apostasia desses últimos dias e guarda o nosso coração na Tua verdade. Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, à santidade, ao arrependimento e à simplicidade do Evangelho. Que não sejamos seduzidos por doutrinas humanas, por promessas vazias ou por práticas que não vêm de Ti. Dá-nos a força para permanecermos firmes, mesmo em meio às lutas e perseguições. Quem tem o Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade e nos mantenha fiéis até o fim. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.